Eduardo Enomoto, se você pudesse resumir o seu processo de desenvolvimento humano em uma metáfora, qual seria? Um rio, um incêndio, uma floresta? Por quê? Nossa, se eu pudesse resumir o processo de desenvolvimento humano em uma metáfora, eu creio que seria baseado na história, na minha opinião. Quem sou eu, tá? Quem sou eu? Mas eu gosto muito da história bíblica de Jó. Jó, para quem sabe, Jó era um homem muito bem sucedido, muito rico, em que perdeu tudo. Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu amigos, perdeu tudo, né? Inclusive, duvidaram muito sobre dele, sobre o caráter dele, de como se fosse o seguinte: se está acontecendo com você, Jó, toda essa perda, essa situação ruim na tua vida, é porque você fez algo de errado. Então, por isso, como se fosse Deus estivesse te castigando. Mas não. Jó era um homem íntegro, correto, certo, e perdeu tudo. Foi literalmente pro fundo do poço e ele conseguiu recuperar de uma maneira assim mais espetacular, de dobro do que ele já tinha antes, inclusive. Então, se eu pudesse resumir meu processo de desenvolvimento humano em uma metáfora, eu creio que seria a metáfora ou a história de Jó. Jó, para mim, é algo que me marca muito. E é interessante que, no meu caso em particular, o Eduardo Enomoto, antes mesmo de eu ter essa percepção do meu ser, de quem eu sou, no meu caso, filho de Deus, na minha autoimagem, sendo filho de Deus, etc. No meu caso em particular, antes desse entendimento ou discernimento, eu já tinha Jó como um grande exemplo de superação, de resiliência, de motivação, né? E de como Jó, ele me influenciou muito, muito mesmo. Desde jovem, por assim dizer, desde quando eu tive contato com a história de Jó, eu me identifiquei muito. Porque eu, particularmente falando, desde jovem, bem criança, eu via como se tivesse um muro na minha frente. E esse muro, uma necessidade de ultrapassar aquele muro, passar para o outro lado, porque eu sabia que o outro lado era algo melhor, é algo que poderia ultrapassar aquele muro, aquele desafio, que podia pular, podia quebrar, enfim, marretar e aquele muro ser ultrapassado. Então, essa minha percepção de que a vida, ela tem muito disso, de ultrapassar o muro, de pular o muro, de ver o outro lado, que o outro lado é muito melhor do que onde eu estou. Eu já tinha isso já desde pequeno, desde criança praticamente, eu tinha meio que essa visão dentro de mim para poder superar, ser resiliente, motivar. E isso E Jó é algo que consolida bastante, metaforicamente falando, né? No desenvolvimento humano, meu desenvolvimento humano. E apesar de que é no fundo do poço que a gente começa a falar assim, puxa, encontrar o que? Soluções. Não focar no problema. O fundo do poço é o problema. Teve uma situação de problemas e ficou no fundo do poço. É o resultado do problema em si. Só que vamos buscar o que? Soluções, 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 soluções e soluções. Buscar soluções. É isso. Se isso faz sentido para você, se fez sentido para você, siga o canal. E se você conhece alguém que está precisando ouvir uma palavra como esta, compartilhe. É isso. Um abraço, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.